para você, o que você considera sucesso? Pense aí na sua versão bem-sucedida. Talvez seja você mesmo agora, né? Que bênção. Mas assim, todos nós almejamos algo um pouco a mais, né? Então, o que seria a sua versão bem-sucedida? É claro que nós pensamos muitas vezes em um benefício profissional, financeiro, intelectual, né? Seja o que for, até mesmo familiar. Mas eu percebo que a palavra de Deus nos ensina a caminhar para ser, algumas traduções dizem bem-aventurado, bem-sucedido ou feliz. E aí provocativamente a gente pode pensar o que é o sucesso de verdade na caminhada cristã. O texto de hoje é Tiago capítulo 1, os versos 19 até o 25. Tiago 1, 19 ao 25. E nós, tal como aquela escada que está ali, nós vamos ver alguns degraus na nossa caminhada cristã, não num sentido de níveis de espiritualidade, não é isso, mas em aprendizado, como uma jornada mesmo, em caminhar para seguir o Senhor e assim ser bem-sucedido naquilo que o Senhor propõe para nós. Aí eu pergunto para você, você é bem-sucedido? Se é alguém bem-sucedido? Quem sabe pessoas na mesma condição financeira, na mesma situação de saúde, com uma família muito parecida, darão respostas diferentes, porque às vezes é a percepção que temos mais do que de fato a situação em que estamos. Quero ler com você e frisar o detalhe ali do verso 25, que fala assim, o finalzinho: este tal será bem-aventurado no seu feito. Dependendo da sua tradução, bem-sucedido ou feliz, e aí sim essa ideia, né, de sucesso. Vamos ler? 19 em diante. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e se foi, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Amém? Qual é o primeiro passo na caminhada para ser bem-sucedido naquilo que o Senhor propõe para nós? O primeiro é do falar para o ouvir. O primeiro verso diz, você tem que ser pronto para ouvir, mas tardio para falar e tardio para se irar. Se nós fôssemos ver qualquer coach de sucesso, ele diria assim, você tem que se apresentar muito bem, você tem que falar bem, né? E esse querendo ou não, é um bom conselho, né? Você ser bem apresentado. Então você vai diante das pessoas e fala bem, e apresenta, e como diz o ditado, você vende o seu peixe. Mas o sucesso nas escrituras não frisa isso. Nada contra que você fale bem, ou que você seja bem desenrolado, mas não é sobre isso que a Bíblia está falando. Seja tardio para falar. O falar na Bíblia sempre vem depois. Depois do quê? Do ouvir. Sempre primeiro a gente ouve, e a gente, depois que a gente pensa, aí sim a gente fala. O livro de Provérbios vai dar vários conselhos, demonstrando a diferença entre o tolo e o sábio. O tolo, ele é representado como alguém que não se aguenta, ele fala mesmo, e ele faz várias coisas. E eu gosto de uma das partes do tolo, que diz que o tolo é como aquele que está passando um cachorro na rua e pega pelas orelhas, que é aquele que se mete na confusão que nem é dele, né? Como a gente gosta disso, né? Pelo menos assim, ao vivo um pouco menos, mas a gente gosta de ver uma confusão na televisão, uma coisa assim, beleza, está lá longe é uma coisa, né? Ou na rede social, né? O que mais tem na rede social é confusão, né?
e a gente quer pegar esse cachorro pela orelha. O tolo sempre fala antes, ele fala antes de entender, ele fala antes de ouvir, mas o sábio não. O sábio primeiro discerne as coisas no seu coração. Maria, mãe de Jesus, não fez isso? Quando Jesus foi apresentado no templo, Simeão, Ana falavam que ele era assim um enviado de Deus, mas que iria acontecer coisas com ele. Ela guardava isso no seu coração. Isso era um grande sinal de sabedoria. Faça um teste aí para você. Quantas enrascadas eu sei que eu já entrei, e você faça esse teste. Talvez você se lembre de uma ou duas, porque nós não ouvimos antes, né? E nós deixamos e falamos, ou deixamos para ouvir depois, né? O próprio Provérbios diz que quando alguém fala, você acha que essa pessoa está certo antes de ouvir o outro lado, mas quando você ouve o outro lado, aí você já repensa a sua percepção sobre quem estava certo. Então, o caminho para ser bem-aventurado começa na disposição de ouvir. E veja só, nós temos que ser tardio para falar e tardio para se irar. Tem uma conexão entre falar e ficar irado, porque a pessoa irada, o que acontece? Ela fala, né? A ira está sempre ligada a falar. Você vê alguém irado, ele está querendo falar. Mas qual é essa ira do livro de Tiago? Não é uma ira qualquer, do tipo, bati meu dedo na quina, ou mesmo fiquei bravo com você. Não, é uma ira que acredita ser justa. O verso 20 diz, está falando sobre a ira, e vai dizer que a ira do homem não opera ou não produz a justiça de Deus. Qual ira é essa, né? É aquela que nós achamos que estamos certos, aquela ira que nós achamos que vamos consertar o mundo se nós falarmos isso mesmo, né? Essa é uma ira bem característica da rede social. Eu vou falar tudo e as pessoas vão ouvir e as pessoas vão mudar, né? Então não devo falar nada? Talvez o conselho seja: fale depois que você ouviu. Fale depois que a ira passou, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Às vezes acontece da gente falar assim: não, isso não está certo. E aí você vai lá com a sua ira e você acha que você vai fazer justiça e na verdade faz injustiça. Fala sem saber, né? Portanto, o caminho para sucesso é sair do falar, e às vezes um falar cheio de ira, para o ouvir. E o verso 21, ele vai dar alguns detalhes. Nós temos que rejeitar imundícia, malícia que está no falar e receber com mansidão ou humildade a palavra que foi colocada em nós. Veja os dois movimentos aí para ouvir. Primeiro, você rejeita a imundícia e a malícia que estão no falar. Claro que elas estão no coração, porque a boca fala do que o coração está cheio, mas a imundícia e a malícia não devem sair da nossa boca. Em Efésios fala que toda ira, amargura, cólera, gritaria, blasfêmia não deve se nomear entre nós, porque nós somos filhos de Deus. E agora o outro movimento que faz muito parte do ouvir é receber com mansidão. Uma outra tradução diz humildade, a palavra que foi enxertada em nós. Coisa maravilhosa, né? O que é enxertar? Você já fez um enxerto? Quem mexe com planta já deve ter feito, né? Você corta um galho de alguma árvore e coloca em outro, e até aquilo lá pegar e se tornar parte da própria estrutura daquela árvore, vamos dizer assim. Dá para ver que foi um enxerto, porque talvez é uma outra árvore, mas está ali enxertada, está ali grudada, já está sendo nutrida ali. A palavra foi enxertada em nós, e por isso, e como que ela foi enxertada? Quando nós recebemos com mansidão ou com humildade essa palavra. Esses são os movimentos do coração para você ouvir antes de falar. O quê? É se purificar de toda impureza, malícia e ter humildade para que a palavra passe por você. Não é possível aprender, não é possível crescer, não é possível se desenvolver sem ouvir. Antigos teólogos aí, alguns pais do deserto, que eu gosto muito, eles aprenderam a ideia de ouvir. Foram para o deserto, e deserto que não é de areia mesmo, né, mas locais desertos, e ficaram orando por muito tempo e ouvindo a Deus e a palavra de Deus, né? O silêncio é uma disciplina espiritual, e disciplina mesmo, tipo disciplina de atleta. Você tem que se segurar, porque ou vontade de falar que dá, não é verdade? A gente não tem mais silêncio, irmãos. Nós não temos silêncio. Nós temos um falso silêncio, um pseudo silêncio. Eu mesmo, né? Quando eu fico em silêncio com o meu grande companheiro de jornada aqui, ó.
meu celular. Isso não é silêncio, né? Você está quieto, está sem falar nada, mas você está vendo alguma coisa, está ouvindo algo, né? Ou às vezes você está lá sem fazer nada e vem uma mensagem. Eu acho que o celular sabe quando a gente começa a orar ou buscar a Deus, quer ver uma mensagem assim, às vezes até de cobrança, que o inimigo nos cobrando. Então, na hora da gente orar, né? Isso não é silêncio, tá, gente? Silêncio é ficar na presença de Deus, talvez lendo a palavra, ouvindo, querendo que Deus fale. A oração exige silêncio, quietude do coração. A gente só pode ouvir a Deus quando a gente silencia o coração. Agora ficou mais difícil esse caminho para o sucesso, né? Como a gente está cheio de barulho, a gente não consegue mais ficar quieto. Eu sou assim, vou fazer alguma coisa lá em casa, tem que estar tocando alguma coisa, tem que estar ouvindo um podcast, né? Porque eu tenho que estar aproveitando o meu tempo, né? O silêncio faz parte daquele que está querendo ser bem sucedido naquilo que faz. Mas não é só o silêncio. Qual que é o segundo passo? Primeiro, ele deixa de falar para começar a ouvir, mas depois de ouvir, ele vai para o praticar. Então o segundo é do ouvir para o praticar. Sede, verso 22, cumpridores ou praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Bom, nós ouvimos, mas depois de ouvir a palavra, tem uma coisa a fazer. Sabe o que é? Obedecer. Porque se nós ouvimos e não obedecemos, até mesmo o ato de ouvir está falhando, né? Veja que obedecer também é uma disciplina espiritual e vai nos moldando. Se você não é praticante da palavra, você está se enganando. Essa é a verdade. E quando você começa a praticar, você começa a ficar apto para aprender. Imagine só, Deus fala com Abraão assim: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão fala assim: Senhor, conta mais aí, deixa eu saber que história que é essa, o que eu vou passar que eu tenho que ver. Deus não falou para ele, então ele teve que sair da terra, e no caminho, na caminhada, na obediência, Deus foi falando com ele. Abraão, sai da sua terra. E Abraão fala assim: não, Senhor, deixa eu ser o pai da fé aqui. Quando que Abraão se torna o pai da fé? Na obediência maior, quando ele dá a Deus a sua própria existência, né? Que é o sacrifício do seu filho, que seria o filho que traria a promessa a ser cumprida. Foi na obediência. Ele ouviu a Deus? Ouviu. O que ele fez depois? Ele praticou. Jesus compara no final do Sermão do Monte, em que ele ensinou a gente a viver, ensinou a gente a lei dele, né? Ele faz aquela famosa parábola de dois construtores, um que constrói sobre a rocha e outro sobre a areia. Vem a chuva e o da areia é destruído e da rocha não. Qual que é a diferença entre esses dois? Jesus fala assim: aquele que ouviu as minhas palavras. Quais? As que ele acabou de falar, mas podemos pensar em todas as palavras de Jesus. Aquele que ouviu e não praticou, esse foi construir a casa na areia. Mas o que ouviu e praticou, construiu a casa sobre a rocha. O que é isso? Não é só ouvinte, irmãos, nós temos que ser praticantes. É a prática da obediência que leva a conhecer a Deus. O Bonhoeffer, ele fala que o verdadeiro discipulado se faz em obediência antes mesmo de entender. Até porque, gente, se a gente entender, não é necessariamente obediência. E eu não estou querendo dizer que Deus quer que a gente seja meio tapado assim, sem entender as coisas. Não, mas tem coisas que nós obedecemos mesmo sem compreendermos ou mesmo sem estarmos dispostos a isso. Porque se você estiver disposto, não é obediência. Pense só, eu faço isso várias vezes lá em casa, né? Várias vezes não, eu faço algumas negociações. O Isaac não quer fazer algo, aí eu digo para ele assim: ó, se você fizer isso eu vou te dar tal coisa. Depois da 20ª tentativa, né, eu já faço esse erro na minha educação, né? Aí às vezes ele vai lá e faz. Tem vezes que nem isso convence aquele coração duro, mas às vezes ele vai lá e faz. Isso foi obediência? Acredito que não, porque ele entendeu que ganharia outra coisa. Obediência é quando ele faz porque eu estou falando, às vezes até ameaçando, né? O discipulado se faz em praticar na obediência. Quando que eu vou entender? Olha, talvez nunca, mas provavelmente depois. O entendimento para o discípulo vem depois da obediência e não antes.
E aí Tiago vai comparar o praticar ou obedecer com um homem que se vê no espelho. Interessante, né? Aonde que você tem espelho na sua casa? Onde que é um local que tradicionalmente nós temos espelho? Normalmente no banheiro. O banheiro é o local que tem espelho, com certeza, pelo menos na grande maioria das casas. E às vezes, né, no quarto ou em algum local de se arrumar, né? Antigamente as mulheres tinham uma penteadeira, né? Não sei quantas irmãs aqui já tiveram a famosa penteadeira. Minha mãe tinha uma bem bonita, não sei até se não foi eu que quebrei o espelho, mas todas essas, seja a penteadeira, seja o espelho em cima de uma cômoda ou dentro do banheiro, são locais em que você vai se ver e as coisas para você se melhorar já estão ali perto, né? Então você vai para o banheiro, você se vê, aí você abre aquela portinha, pega uma escova, penteia o cabelo, né? Uma escova de cabelo, né? Ou as irmãs passam a maquiagem, faz alguma coisa, arruma o cabelo, você se olha. Normalmente o espelho está no local para melhorar. Aquele que obedece é como se ele olhasse para a palavra e ele agisse para melhorar a si mesmo. Diferente daquele que se olha no espelho e ele sai e ele esquece de como estava. É muito difícil, talvez já tenha acontecido, acho que com os homens é mais fácil, né? Mas é muito difícil que você se olhe no espelho, que você não goste de algo, você olha assim, nossa, eu estou despenteado, a camiseta está mal colocada, e você fala assim, quer saber? Vou sair assim mesmo, não tem problema. Não, você se olha para ser mudado. É assim que a gente faz ao acolher a palavra de Deus no nosso coração. Ela é como um espelho que nós obedecemos e que nós vamos sendo transformados. Sabe, irmãos, eu vejo que às vezes nós não alcançamos o sucesso da vida espiritual porque nos falta obediência, nos falta viver aquilo que nós já sabemos. Enquanto estamos procurando grandes novas revelações de Deus, nós já sabemos que ler a Bíblia e fazer oração é o que nos faz crescer, né? E temos que caminhar na prática da confissão de pecados, do perdão, enfim, das disciplinas aqui de oração, jejum, meditação nas Escrituras. Essa é a ideia. Não se acostume a olhar para o espelho e não se corrigir, e esquecer o seu rosto depois de sair da frente do espelho, porque só isso poderá ocasionar essa transformação em você. E o terceiro e último ponto aqui, tá? Do caminho para o sucesso. Nós saímos do falar e vamos ouvir. Depois de ouvir, temos que praticar. E o verso 25 diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera. Então, do praticar, nós vamos ao perseverar. Essa é a diferença entre pessoas medianas e pessoas que são grandes campeões, por assim dizer. O que é? É a continuidade. Bom, a minha diferença entre eu e um grande atleta é que o grande atleta faz isso recorrentemente. Ele faz durante todos os dias, várias horas por dia, até ele virar um grande atleta, seja lá do que for. Claro que não estou dizendo que eu poderia ser um grande atleta. Talvez sim, mas nunca saberemos, né? Nem eu, nem você. Nós estávamos lá no projeto de futebol e eu conversava, não me lembro com quem, sobre os jogadores profissionais. Eu não tive contato com um jogador profissional, assim, de fato, mas tinha um rapaz que inclusive participava de um projeto de futebol lá no Rio Grande do Sul, que ele era goleiro reserva do time do Rio Grande do Sul, do time de Ijuí, lá da onde eu era pastor, que era o São Luís, o nome do time, que jogava como chama? O gauchão, né? Então ele era goleiro reserva do São Luís, que jogava o gauchão. Aí você pensa assim, esse cara não sabe nada, né? Ele ia brincar com a gente, ele falava assim, olha, agora ninguém vai tocar na bola. Ele simplesmente saía correndo, e aí 10 crianças atrás dele, e a gente não encostava na bola. Não é que a gente perdia dele, a gente não encostava na bola, para você ver o nível, né? Mas por quê? Isso é o goleiro reserva de um time pequeno, porque ele fazia isso todo dia, era todo dia. Então ele treinava. O que ele fazia? Ele perseverava. Essa é a diferença. A gente começa a praticar, e aí vamos fazer aquele teste, aquela pergunta para nós:
Quantos dias dura o nosso, vamos dizer assim, o nosso tempo de oração? Olha, agora estou orando, hein? Comecei a orar mais. Quanto tempo que dura? Às vezes 1 semana, 2 semanas, né? Eu não estou aqui para te condenar ou para dizer que você não serve para ser espiritual, porque todos nós somos assim. Mas acredite, todos passam por esse problema. Todos passam. Quantos dias dura o seu projeto de leitura da Bíblia? Não pergunte para mim. Quantos dias? Ó, a gente começa, eu mesmo já aconteceu isso tantas vezes, eu não venci a batalha contra Levíticos. Levítico para mim é uma batalha. Você começa a ler a Bíblia, Gênesis, você vai. Oh, que benção, né? Aí Êxodo, Levítico, você já começa a tropeçar assim, e número, às vezes eu não consigo passar de Levítico ou Números, né? Mas você sabia que quem leu Levítico e Números passou por aquilo e provavelmente achou chato também? Mas o que essa pessoa fez? Ela perseverou. Isso fará a diferença. A perseverança, gente, e não é a grande mudança, mas são as pequenas mudanças, os pequenos passos todos os dias, permanecer firme naquele projeto que nós temos diante de Deus. Essa é a ideia. Mas o que é esse sucesso então? O que é esse ser bem-aventurado, bem-sucedido ou até feliz no seu feito, que Tiago tanto fala, já que estamos falando de sucesso? Bom, penso eu que ele está querendo falar sobre bem-aventurado, ou seja, bem-sucedido, em tudo aquilo que ele apresenta. E o que ele apresenta aqui? Veja, não é enriquecer, não é ser famoso, mas tem alguns temas aqui em Tiago, e poderíamos citar outros da Bíblia, mas que, pelo menos, penso eu que estava na cabeça dele, quando ele falou sobre isso. Tiago nos fala, por exemplo, sobre dominar a língua. Ele nos fala sobre a junção das obras com a fé, ou seja, aquele que crê em Deus, mas que pratica, que tem obras. Ele nos fala sobre não fazer acepção de pessoas. Ele fala de uma sabedoria do alto que é contra uma sabedoria terrena. Tiago fala sobre fazer planos e incluir Deus nos seus planos. Lembra? Aquele que diz hoje, amanhã, né, ou até ano que vem iremos a tal lugar. Não, se Deus quiser. Isso não é só um linguajar, é pensar Deus nos seus planos, incluir Ele no planejamento. Tiago fala sobre justos salários, sobre a justiça e até mesmo sobre a paciência até a volta de Cristo. Teria, claro, outros temas, mas nisso aqui eu creio que ele está propondo que seremos bem-sucedidos. Se a gente fizer o quê? Se a gente ouvir a palavra, se a gente praticar e se a gente perseverar na palavra. Para chegar lá, o que eu tenho que fazer? Observar a lei, perseverar, colocar em prática, mas em especial ficar firme. Os frutos da mudança espiritual são sentidos na caminhada, Você começa e algumas coisas, pensemos numa caminhada, né? Algumas coisas você vai sentir no primeiro quilômetro, ou nos primeiros 5 quilômetros, mas tem coisa que é só depois de você caminhar 500 quilômetros, que a recompensa estará lá. Quando a gente joga um jogo, por exemplo, no computador, ou quando a gente pensa em um filme de alguém que vai conquistar algo, nós pensamos nessa jornada. Então a pessoa vai crescendo, vai se elevando. Na vida espiritual, se falarmos em jornada, existe algo desse tipo. Quando você fica firme, você não precisa ser o Rambo da fé, você não precisa fazer tudo acontecer, mas o ato de permanecer firme, de permanecer buscando a Deus, vai fazendo com que as coisas sejam transformadas, ainda que lentamente, mas serão transformadas. Por quê? Por causa da sua perseverança. Então permanecer, continuar é tão importante quanto praticar e ouvir. Senão seremos como aquele que Tiago diz, né? Como a onda do mar, aquele de ânimo dobre. Lembra do ânimo dobre? Que como a onda ele vai e volta, né? Essa é a ideia. Pergunto para você, né? E para mim, né? A minha vida cristã é sustentável? A minha caminhada com Deus está gerando frutos? E eu tenho sido bem sucedido nisso tudo? Nisso, pelo menos do que Tiago propõe para nós? O caminho para o sucesso, então, pelo menos ao meu ver, passa por essas 3 etapas. Pare de falar, pelo menos de falar o que não deve, e comece a ouvir a palavra de Deus. Depois que você ouviu, você coloca em prática.
E quando você colocar em prática, faça com um bom planejamento, porque isso vai demorar vários anos. Coloque em prática e continue firme. E o Senhor vai trazendo mudanças para você e vai transformando o seu coração e certamente as pessoas ao seu redor. Para a gente orar, encerrando, eu quero perguntar uma coisa para você. O que você imagina da sua vida espiritual daqui 5 anos? Eu pensei num tempo assim médio, né? Médio prazo. Fosse amanhã, mês que vem, talvez você teria algumas ideias. Daqui 10 anos, quem sabe você diga assim, não, mas está muito longe. Então pensei 5, no máximo 5 anos, 3 a 5 anos. O que você espera da sua vida espiritual? Eu imagino que você não tenha nem pensado nisso antes, né? A gente vai andando, vai vivendo, né? O que você espera participar do que Deus está fazendo? O que você espera que Deus faça na sua vida? O que você espera experimentar na presença de Deus em 3 a 5 anos? O caminho passa por isso: ouvir, praticar e continuar. E eu quero orar com você juntos para que a gente seja bem sucedido, né? Fazendo um planejamento diante de Deus para que a gente seja bem sucedido na presença dele. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite, porque nós podemos compartilhar a Tua palavra, podemos orar, louvar o Seu nome, Pai, compartilhar pedidos de oração. Colocamos diante do Teu altar, Senhor, esses que são desafios para nós, tão grandes, Pai. E eu quero Te agradecer porque Tiago é um livro que nos edifica, nos exorta e traz, Senhor, para nós, às vezes até essa sensação de precisar melhorar, Senhor. Eu peço, Deus, que o Senhor nos dê a graça de, primeiro, ficarmos quietos, Senhor. Nos dá a graça de aprender a ouvir a Tua palavra em especial. Eu sei que temos que falar, eu aqui no púlpito tenho que falar, muitos irmãos em seus trabalhos, sim. A questão não é ficar mudo, Senhor, mas é ouvir o Senhor, é estar mais atento à sua voz, é silenciar as vozes lá de fora, é estar com o coração quieto, em quietude do Espírito. Nos ajuda, Senhor, a acalmar-nos desse desespero que está esse mundo, essa desesperança, essa gritaria, como se o mundo fosse acabar amanhã, todos os dias. Então nos ajuda a silenciar e ouvir a Tua voz, que é mansa, suave, Deus, em nome de Jesus. Pai, depois de ouvir, nos ajuda a praticar, Senhor. Senhor, eu peço que o Seu Espírito toque em nossos corações, dos meus irmãos aqui, para que a gente comece, volte ou continue a ter uma vida contigo, uma vida de oração. E aqui não estou querendo colocar tempo, que seja 1 hora, meia hora, não, se for 5 minutos, se for 10 minutos, que haja uma vida de oração, que haja uma vida de leitura da palavra. Se alguém pode ler 10 capítulos por dia, amém, mas se for um versículo, amém também, mas que haja o praticar, em nome de Jesus, Pai. Também nos ajude a praticar a obediência, como aquele que se olha no espelho e corrige aquilo que está em falha. Então, confessando pecados, abandonando o erro, Senhor, lidando com coisas que nós sabemos que não agradam o Senhor, nos ajuda a nos corrigir para praticar aquilo que serve, Deus, e aquilo que exalta o Teu nome. E também, Senhor, e esse é o meu maior desafio, talvez seja também dos meus irmãos, eu facilmente, Deus, consigo começar animado as coisas, mas, Deus, é tão difícil perseverar. É fácil, Senhor, chegar no primeiro, no segundo, no terceiro dia de oração, mas é tão difícil, Senhor, chegar no 10º, no 20º, Senhor, ou às vezes no 50º dia de oração. Então me ajuda a perseverar, e assim também com os meus irmãos, porque sabemos que é isso que trará transformação às nossas vidas, na leitura da palavra, na oração, enfim, estar caminhando contigo, Deus. E nós queremos ser, sim, ter esse sucesso que a Tua palavra nos traz, ser bem sucedido, bem realizado, Deus. Queremos, Pai, que aquilo que Tiago nos ensinou com a Tua palavra, ou o Senhor nos ensinou através dele, nós possamos cumprir, Senhor.
nesta caminhada de perseverança, dominar a língua, Senhor, ter uma sabedoria do alto e não terrena, Senhor, aprender a planejar contigo, ter paciência até a volta de Cristo e tantas outras coisas que farão a diferença na nossa vida, Pai. Deus, sabemos que tudo isso não é sucesso do mundo, mas é sucesso na Tua presença, Deus. Obrigado pelos meus irmãos e obrigado por esse desafio que a Tua palavra traz para nós, Pai. Eu oro para que o Senhor nos leve em segurança para o nosso lar e que o nosso coração esteja sempre seguro no Senhor, independente do que nos acontecer. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.